o êxito nas atividades de mediação, os especialistas em educação na modalidade à distância semipresencial destacam algumas funções-chave que devem ser atendidas pelos condutores das turmas. Nesta aula, vamos conhecer elas: as funções pedagógica, gerencial, técnica e social. Na prática, elas se estabelecem da seguinte forma: no planejamento das aulas, onde o mediador deve ter familiaridade com o conteúdo, relacioná-lo com o cotidiano. Na estrutura dos encontros e na compreensão da importância, além de execução dos métodos de avaliação. Os detalhes de como exercitar essas atribuições conheceremos agora. Bem-vindos à aula número 2, Funções do Mediador. O papel do mediador é orientar, dirigir e supervisionar o processo de ensino-aprendizagem. As 4 funções que mencionamos são exercidas sem percebermos no dia a dia da relação com o aluno, através da execução das atividades. Vamos compreender como. Ao contrário do que se imagina, o mediador não precisa deter o conhecimento sobre o assunto a ser tratado em aula. Ele não é o mestre no tema como um professor, por exemplo. O mediador deve apenas estar ciente, conhecer o assunto, ler e estudar o material didático previamente e estar familiarizado com tudo o que será exibido e lido. O mediador acompanha a turma enquanto ela assiste às videoaulas e junto dela partilha dos conhecimentos que serão absorvidos. Ele também aprende junto ao grupo. A função pedagógica que falamos está vinculada à atividade de facilitar o ensino, a aprendizagem, conduzir o grupo a pesquisas, debates, fomentar um ambiente amigável, questionar para estimular o pensamento crítico. A função gerencial, como o próprio nome já diz, envolve a administração da turma. Afinal, toda atividade que for organizada sempre apresentará mais sucesso do que a realizada sem uma estruturação prévia. Ou seja, providenciar a documentação necessária para as aulas, como a abertura, o registro da turma e o cadastro dos alunos no sistema, junto à gestão nacional do Programa de Formação Política. Selecionar um local e horários adequados para que o maior número de alunos possa participar, avaliando suas disponibilidades. Divulgar o calendário de aulas, manter contato regular e providenciar o material didático junto à gestão nacional. É importante entender que é a atividade gerencial que irá fornecer quórum nas aulas e a certificação, que só é destinada com todos os requisitos cumpridos. A parte técnica relacionada às competências do mediador está ancorada em operacional e de conhecimento. A parte operacional é bem simples, nada diferente do que lidamos em nosso dia a dia. Viabilizar a exposição de vídeos, ou seja, conectar um computador a uma tela ou um aparelho de DVD a uma televisão. Dar play e pause durante a execução do vídeo. A parte do conhecimento é o empírico do mediador, o que pode contribuir em sala de aula com exemplos extraídos da sua vivência, sua profissão ou atividades que exerce. Uma das funções que mais ocorre intrinsecamente, a social. Nós nem percebemos que estamos a realizando. É quando nos preocupamos em unir o grupo, estimular, criar conexões. Por exemplo, organizar uma pausa, um intervalo na aula, com um café compartilhado por todos. Conversar sobre as motivações de cada aluno, estimular as relações humanas. Agora, lápis e papel na mão. Não custa relembrar e escrever um esquema dos 4 pontos que falamos. Função pedagógica: preparar-se para o encontro, viabilizar os debates, aprender junto. Função gerencial: administração da turma e dos alunos. Função técnica: de conhecimento e operacional. Função social: estimular as relações humanas. Eu, por exemplo, sintetizo em 3 pontos as entregas básicas que devemos realizar à Fundação Nacional. São elas: estruturar a aula, relacionar o assunto com o cotidiano do aluno e avaliar. Estruturar a aula nada mais é que prever o que vai acontecer, nos organizar mentalmente para não pularmos etapas. Primeiro, eu sempre confirmo a presença dos alunos como um lembrete. Amanhã tem aula, na véspera do nosso encontro. No dia, chego mais cedo, organizo a sala, testo os equipamentos, lembrando que a aula eu já assisti previamente em casa. Recebo todos os alunos,
Acomodo eles e passo uma folha para a lista de presença, pois não dá para confiar na memória em saber quem esteve lá na hora de registrar no sistema. Então, iniciamos as aulas. Após 20 minutos, sempre cuido para ver se é necessária alguma intervenção de motivação, pois a turma pode estar cansada das suas atividades do dia ou da véspera. Programo um momento da aula para pausa, sirvo um café e até um lanche, que posso inclusive combinar com a turma quem poderá trazer algum quitute de casa. Ao final, sempre busco ouvir a opinião sobre a aula. Resumindo, assistir e estudar o conteúdo com antecedência, confirmar a presença dos alunos, receber, fazer a lista de presença, programar uma pausa para descanso, motivar e ouvir as sugestões. Relacionar com o cotidiano significa trazer o conteúdo para uma ação próxima do dia a dia, para assim facilitar o entendimento do aluno. Vamos usar como exemplo uma aula do curso para gestores públicos municipais. Na aula que ensina como fazer um projeto de lei, eu levo um projeto aprovado de um dos vereadores do nosso município. Então, analisamos e lemos ele. Como é uma ação que está sendo aplicada na nossa cidade, eles enxergam melhor como ela foi construída, estruturada e como impacta na cidade. Cada item que compõe o projeto, na teoria, passa a ter uma necessidade real, vista na prática, quando mostramos um exemplo. Já tive inúmeras experiências em salas de aula e peço atenção a um dos pontos mais importantes, a avaliação. A coordenação do Programa de Formação Política optou por uma forma não classificatória nem excludente, pois o entendimento é de que o conhecimento é construído coletivamente e que, por as turmas serem heterogêneas, diversos perfis de ensino e personalidade, uma avaliação convencional seria inapropriada e injusta. Então, a forma avaliativa é ancorada em participação do aluno nos grupos de trabalho e pelos próprios alunos, que realizam uma autoavaliação e uma avaliação do curso. Isso, aliado à presença dos alunos, que registram em cada aula, compõe o processo de avaliação. Resumindo, a avaliação se dá por inscrição no sistema, matrícula do aluno, frequência mínima de 70% nos encontros, o controle é feito em cada aula, participação nos trabalhos realizados em grupos, que nós, mediadores, colocamos no sistema, atividade de autoavaliação do aluno, que nada mais é que uma análise que ele faz dele mesmo, e a nossa avaliação, como mediador, feita pela participação e interesse dele em sala de aula, e não de conhecimentos técnicos. Uma das etapas para o aprendizado mais importantes em todos os cursos da Fundação é o que chamamos de momento pedagógico. Você verá que todas as nossas formações, algumas em um número maior de aulas, outras em menor, possuem esse momento. Ele é chave no processo de aprendizagem individual e coletivo, com a troca de conhecimentos entre os alunos. É aqui que o aluno para e reflete sobre o que assistiu e conversou em sala de aula. É uma pausa para exercitar, através de um questionamento específico proposto para aquela aula. Não são exercícios objetivos, com a necessidade de correção, mas sim processos de discussão, com a inclusão de uma situação onde o aluno, para resolvê-la, precisa colocar em prática o que aprendeu, sempre discutindo com seus colegas. Um ajuda o outro na construção dessa resposta. Cada exercício tem o objetivo de ser a partir das finalidades pedagógicas do curso. Logo, um bom mediador nunca deve pular essa etapa ou dar pouco tempo para a realização dela. Dê espaço, proponha, converse, motive eles a exercitarem e descobrirem competências que nem sabiam que possuíam. E, o mais importante, a certificação ao final do curso só é fornecida para aqueles que realizaram essa atividade, ou seja, aliada com a presença em aula, ela é obrigatória para a formação dele. Torne o momento pedagógico um dos mais especiais em sala de aula.